Boa tarde, minha rapaziada vascaína. Aqui é Ricardo Rigas falando para o canal Rigas do Cara Vascaíno, ok? O Rigas do Cara Vascaíno agora, o que era Negão Vascaíno na Cozinha, agora será Rigas do Cara Vascaíno, que era o canal de shorts que eu tinha e coloquei algum conteúdo de shorts que eu tinha lá neste canal, ok? Eu acabei com Rigas do Cara Vascaíno e recriei o nome dele no Negão Vascaíno na Cozinha, ok? Então agora só vamos falar de Vasco da Gama, o que tange ao jogo, né, a parte campo, né, o que tem a parte externa, né, extra-campo, poderá vir a ser colocado em discussão desde que afete o campo, ok? Então hoje o Vasco joga contra o Fluminense às 21h30 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, né, a Taça Guanabara. Né? O Vasco, a princípio, a escalação dele é a mesma escalação que estava sendo colocada nos outros jogos, o time considerado titular. Né? A única dúvida era o Paulo Henrique, que saiu sentindo a coxa no jogo contra o Volta Redonda, mas ele fez testes em campo, treinou normalmente, foi relacionado para a partida. Mas antes do jogo ele vai ser reavaliado. Caso ele não consiga jogar, entra lá o Puma Rodrigues na lateral direita no lugar dele. Né? Então a escalação, a princípio, é Léo Jardim, Paulo Henrique ou Puma Rodrigues, João Vitor, Lucas Oliveira e Lucas Piton. Meio campo com Jair, Tietê, Paulinho e Felipe Coutinho. Na frente, Alex Teixeira e Verratti. Né? O técnico Fábio Carille, a princípio, deve repetir essa escalação, né? Logicamente, a confirmação dessa escalação vai sair 30 minutos antes da partida, né? Mas é o que é colocado aí por todo mundo, que essa escalação é a escalação titular atualmente do Vasco. Maurício Lemos normalmente não foi relacionado, ele está fazendo um trabalho específico de recondicionamento físico, né? Ele ficou praticamente ano passado todo no banco de reservas do Atlético Mineiro, então não jogou, e por esse fato a comissão técnica resolveu recondicioná-lo, né? Apesar de o Carille ter já comentado a respeito de que o Maurício Lemos deve estar ainda na Taça Guanabara, ok? Como o jogo do Fluminense não está sendo relacionado, ainda temos o clássico, tem um jogo contra o Sampaio Correia, que é a próxima partida. Depois o Vasco joga contra o Urubu e no final contra o Botafogo. Então tem um jogo depois de hoje, Sampaio Correia, Flamengo e Botafogo na sequência do Campeonato Carioca. Né? Então, provavelmente o Maurício Lemos deve estrear numa dessas 3 partidas restantes, né? Sem ser a de hoje. A gente vai discutir aqui, tá, uma opinião a respeito da escalação, né? Porque, quando os times menor investimento, o Vasco não tem praticamente volantes de marcação intensa, né? Estou com o meio campo cheio de jogadores, né? Nenhum, assim, com um viés de marcador, né? De marcador da equipe. Porém, em clássicos, a meu ver, essa escalação tem que modificar. Tem que colocar pelo menos um jogador de marcação no meio campo, tá? Seja o Hugo Moura, seja o Matheus Carvalho, ou outro jogador que venha a aparecer com essas características. A meu ver, atualmente o titular para jogar na cabeça de área do Vasco, na função de marcação, seria o Hugo Moura. Tá ok. Aí eu vou falar você, aí me pergunta, tá, quem sai do time? Eu vou assim, bom, para mim, o mais provável de sair, na minha opinião, seria o Alex Teixeira. É o que vem tendo um rendimento pior nesse time, né? O Felipe Coutinho também não está rendendo tanto, mas já fez gol. O Alex Teixeira jogando na função de atacante, já não fez gol, entendeu? Perdeu gol. Então, eu tiraria o Alex Teixeira, avançaria o Felipe Coutinho para jogar um pouco mais à frente, ao lado do Verratti no ataque. Aí você preencheria o meio de campo, os 3 jogadores, né, restantes, né, que seria o Jair, o Tietê e o Paulinho, também, obviamente, com funções de marcação, só que você teria
uma pegada maior no meio de campo quando você fosse atacado. Porque nós estamos cansados de saber. O Paulo Henrique pelo lado direito, ele tem vitalidade suficiente e marca muito bem. Ele avança, faz a jogada de ataque e tem fôlego suficiente para voltar na marcação. Então, pelo lado direito, na lateral direita não tem muitos problemas. O problema do Vasco é na lateral esquerda, que o Lucas Piton é aquele cara que vai embora, ele não volta com tanta vitalidade quanto volta o Paulo Henrique, e ele marca pior do que o Paulo Henrique. Eu digo praticamente que o Lucas Piton defensivamente era nulo. Tá certo? Então, acho que uma das preocupações até do Carille, até no jogo contra o Madureira, que foi quando estreou a formação titular, né? O Lucas Piton, o Carille falou assim, avança, vai. E o Lucas Piton, sabendo das suas limitações, falou, pô, mas vai ficar um buraco. E aí, o Carille falou pro Jair, naquela ocasião, fazer aquela cobertura ali, do lado esquerdo da defesa do Vasco. Então, seria de muito bom tom colocar o Hugo Moura, porque facilitaria essa cobertura. Já que o PH tem essa facilidade de voltar, com mais facilidade, mais vitalidade de voltar e marcar melhor, quem caísse pelo lado direito, logicamente viria ajudando, né? E do lado esquerdo, a cobertura do cabeça de área, no caso seria o Hugo Moura, você faz com que ele consiga voltar. Não que não tenha obrigação de voltar, ele tem a obrigação de voltar porque a função dele principal é defesa. Ele é lateral esquerdo, não é ponto esquerdo, é lateral. Então ele tem que voltar para marcar. Só que ele teria a volta numa marcação, digamos assim, a bola do atacante ficaria mais quebrada. Facilitaria até a retomada de bola. Seja pelo Piton, seja pelo zagueiro que esteja atuando pelo lado esquerdo da defesa. Certo? Então, hoje contra o Fluminense, eu entraria com o Hugo Moura. Principalmente que o Fluminense tem dois caras de lado de campo muito bons, que é o Keno e o João Arias. Já que o Fluminense não tem jogadores de criação, né? O Lima volta hoje, que estava fora há umas 3 semanas. O Renato Augusto tem problema no joelho. E o Paulo Henrique Ganso, uma miocardite. Eu fico preocupado, né? Quando um jogador, um atleta tem um problema cardíaco dessa natureza, tá? Uma miocardite, ela preocupa, certo? Então ele tem que voltar, o Fluminense não tem meias de criação, né? Desculpa eu sair do assunto futebol, mas é que o assunto de uma doença cardíaca, ela, dessa natureza, no atleta de alto rendimento, é muito preocupante, sabe? E eu não vários outros casos aí de problemas cardíacos com jogadores aí, como foi o Sérgio Agüero, que encerrou a carreira prematuramente, né? Outros casos de falecimento de jogadores com problemas cardíacos. Então, torço para o Paulo Henrique tenha uma recuperação, né? Que Deus dê saúde para ele e que ele consiga se recuperar desse mal. É um assunto que é delicado, até para a gente tratar em rede, né? Tratar no YouTube, né? A gente sabe aí as restrições que aparecem aí. Então, eu não vou tocar nesse assunto, mas para que bom entendedor, pinga uma frase, né? Eu falei Sérgio Agüero, vocês vão entender o que eu quero dizer. E aí, como o Fluminense não tem jogadores de marcação, de criação no meio, né? O Fluminense vai ter esse trabalho mais intensificado pelos lados do campo. Tem o Keno e vai ter o João Arias, né? E você tem o Isaac no banco, você tem uns jogadores aí, tem o Canóbio, que pode jogar ali por aquele lado também. Então é um lado, o jogo do Fluminense hoje vai ser mais pelo lado do que pelo meio, tá ok? Então eu reforçaria esse meio de campo com o Hugo Moura para poder fazer essa cobertura melhor do lado esquerdo da defesa do Vasco. Do lado direito, se for o Tietchan caindo por lá, ele tem essa vitória também de voltar, vai marcar. O João Vitor é um zagueiro rápido também, veloz, pode facilitar esse fechamento pelo lado, ok? Então, aí você deixa o time mais compacto, evitando o ataque do Fluminense pelas laterais.
porque eles não têm jogada pelo meio praticamente, ok? E então, eu entraria com o Hugo Moura hoje, somente para fazer essa cobertura das laterais do campo, tá? E na investida de bola, na gestão de bola, o time vai acompanhando. O time vem acompanhando. Isso é normal. O cara lançou a bola, inverteu a bola do lado direito para o lado esquerdo, ele, automaticamente o jogo passa para lá. O aumento de jogadores vai pela direção onde a bola está. Entendeu? Então a cobertura ela tem que funcionar dessa maneira, dinâmica. Tá certo? Mais preocupado com o lado esquerdo da defesa do Vasco. Certo? Então, para mim seria a escalação ideal com o Hugo Moura no lugar do Alex Teixeira, avançando um pouco o Felipe Coutinho. Tá ok? Então você liberaria os laterais para fazer a jogada de ponta, para poder o resto vir de frente. Você teria uma robustez maior no meio de campo. Você preencheria, não perderia esse preenchimento no meio de campo. E facilitaria a vida do Lucas Piton na defesa. Tá certo? Então, a minha opinião para o jogo de hoje. Mais tarde, mais perto do jogo, quando tiver a escalação aí já atualizada, eu venho com um vídeo para falar a respeito, né? Informações mais à frente. Mais tarde eu tenho contato com vocês antes do jogo, tá ok? Então, volto a dizer, aqui foi Ricardo Rigas, falando para o canal Rigas do Cara Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ok? Que todos por Deus tenham um bom jogo e aquele beijo no coração.